Bora, Fel, separei esse trechinho da opinião placar, já deixando os créditos na descrição, com o Sormani aí chorando, o Neymar não entrou em campo, o Quesada analisando o time do Corinthians, Timão que chega à final, espera agora hoje à noite, entre confronto de São Paulo e Palmeiras, pra conhecer o seu adversário na final do Paulistão. Então já deixa sua zoeira por Sormani nos comentários, ele que falou que o Santos era favorito em plena Neoquímica Arena, hein, piada. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E se ele vai pro Palmeiras e faz um negócio desse, o palmeirense vai ficar pé da vida. O flamenguista idem, o corintiano também. E como é que tá o Santista? O Santista tá puto da vida com o Neymar, pô. Tá todo mundo no veneno com o Neymar. Pô, foi passar pro Caí. Ó, gente, fica em casa. Essa história de que ele sambou lá, conversa, sambou coisa nenhuma. Uma coisa é você estar vendo o carnaval, outra coisa é você sambar. O Neymar não sabe nem sambar. Não sabe sambar. Ah, o Neymar estava sambando nessa boca. Mentira. Mentira. Isso é mentira. Ele estava lá de pé, junto com a mulher dele, um copinho de... sei lá o que estava bebendo ali. Um passinho aqui. Isso não é sambar. Sambar é outra coisa. Sambar era o que os caras estavam fazendo na avenida. Aquilo é sambar. Aquilo é sambar. Ah, o Neymar ficou 12 horas. Mentira. Mentira. Não ficou... E nem se sabe se ele ficou até o fim do carnaval. Não se sabe. Mas ele foi pra lá. Esse foi o erro. E se o torcedor soubesse que ele não ia jogar, tudo bem, o torcedor. Agora, o torcedor tá lá em casa. Neymar, pelo amor de Deus, entra. Tá 2-1 pro Corinthians. Neymar entra. Cadê o Neymar? O mais importante aí, Fazincane... Bom, então tudo bem, mas nós já falamos sobre isso. Bom, você tem sua ideia. Vamos falar do Corinthians? Que o Corinthians consegue um renascer das cinzas. Consegue sonhar. Fênix. Antes, posso ler umas 5, 6 mensagens você é o comandante aqui, gente? do programa, Continue Flavinho. mandando. É verdade, nós estamos tá cheio com de uma audiência superchat. muito Vamos grande. ler, né? Deixa eu Vamos ler dar um aqui pouquinho. alguns superchats pra gente falar Se agora você me desse... disser que essa da calha a sua boca, eu calarei. Jamais. Então, eu vou ler duas ou três mensagens aqui e vamos seguir falando do Corinthians. O João Marcos Rached mandou R$10 aqui. Fui no carnaval, graças a vocês, agradeço, mas fiquei destruído 2 dias. Fui treinar 4 dias depois e foi péssimo. Ele fez contrato de 6 meses. Para momentos assim, se o problema é ele, logo vai embora e pronto. João Marcos Rached. Mais uma, vamos lá. O Eduardo K, R$10. Já está na hora de trabalharmos com a hipótese de que o Neymar não atenderá nossas expectativas sobre ele. Obrigado, Eduardo. Mais uma aqui, vamos lá. Lucas Marino de Paula, R$5. Vocês acham que o excesso de minutagem do Ney em jogos de menos importância o prejudicou? O que você acha, Quesada? Não. Não? Poderia ter se machucado no primeiro jogo, poderia ter sofrido a contusão ontem. Cara, faz parte, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu acho que aí a gente começar a... especular. Não, buscar pelo em ovo. E outra, ele precisa jogar, ele precisa ter... Uma hora ele precisa voltar, não tem jeito. Eu acho que foi tudo certo e a única coisa errada é ficar dando mole, né? Para as críticas que... Agora, quem não deu mole foi o Corinthians, Quesada. O jogo não foi bom, hein? Não foi um grande jogo, não. Assim, no aspecto de muitas possibilidades, não. Foi um jogo pegado, foi um jogo duro, foi um jogo muito disputado. 2 expulsões do Santos. Essa foi uma delas. Eu acho Corretas. Aí muita gente falando, pô, mas o Carrídio fez isso no jogador do Mirassol. É verdade, agora não é porque errou lá. Mas esse juiz não poderia expulsar o Carrídio pelo jogo do Mirassol. Porque não era o mesmo árbitro e tal, né? Mas aí o Santos lá no finalzinho, enfim, perdeu um pouquinho a cabeça. Eu também perderia, enfim. Os caras lutaram bastante. Buscar essa classificação seria importantíssima para o Santos. Empatou o jogo, tava perdendo. Empatou o jogo, foi para cima. Mais uma vez a bola aérea, né, que tem destruído aí o time do Corinthians. Enfim, e o Corinthians na raça, né, Flavinho? Não foi assim um jogo plasticamente maravilhoso, mas fez o que precisava fazer para eliminar o Santos e chegar à decisão do campeonato. É isso, agora... Destaques do Corinthians ontem. Garro fez o segundo gol. O Garro não tá jogando tudo que pode, e a jogada começa com ele, porque ele dá aquele chute para a defesa do Brasão, aí a jogada segue e ele faz o gol, não é? Eu acho que o Memphis fez um bom jogo ontem, acho que o Memphis estava ligado no jogo ontem, mais ligado do que nas outras oportunidades. Aliás, é ele que dá o passe pro Garro no segundo gol? Ele é o passe que... ele é o que dá o passe... Não, pro Garro não, pro primeiro gol do Yuri. Pro Yuri. O escanteio é o Memphis bate pro Garro, o Garro recebe a bola, toca pro Memphis. Isso atrapalhou o sistema de marcação do Santos, porque aquele vai e não vai, né? Aí no cruzamento, o Yuri sozinho, aí eu acho que o Santos bobeou nesse lance, sozinho o Yuri faz 1-0. Quem passa a bola pro gol do Garro foi o Angileri. Por sinal, olha, pra mim... Já é titular. Já pode colocar. Pô, é um cara que passa com a cabeça...
sabe, erguida, a bola não queima. Esse foi o Escobar, né, Somer? Esse foi o Escobar. Escobar. As duas expulsões no segundo tempo. E a do Zé Hinaldo foi no último lance do jogo, praticamente. Não. O Escobar foi no último lance. Zé Ivaldo, primeira expulsão. Zé Ivaldo é a primeira Então esquece. Então falei ao contrário. Martínez, na raça, fez um bom jogo. A dificuldade do Martínez segue sendo ainda o passe curto, né? Ele tem uma dificuldade enorme. O Carrillo é um excepcional jogador, mas ele cadencia o jogo em todos os momentos. Às vezes tem que colocar a velocidade. Quase fez o pênalti lá no Bom Tempo. Foi facilmente driblado pelo Bom Tempo no segundo tempo da partida. E o Yuri, aquela história. O Yuri é uma no cravo, outra na ferradura, né? Fez o gol, mas teve uma hora que ele recebeu a bola e foi dominar a bola. Ele logo depois do gol. Depois do gol. Ele tá num baita momento. Tá no momento, dá pra reclamar, né? Nos 2 jogos contra o Santos, ele deixou 3 gols. Muito decisivo pro Corinthians hoje. O cara decide clássico. O cara faz seleção, gol em todos os clássicos. E a seleção, né? Pra mim tinha que ser testado. Levaria. Pra levar quem? João Pedro, Matheus Cunha, esses... Bando aí, né? Pelo amor de Deus. Tô quase concordando com você, Facicante. Imagina. Levar quem? João Pedro do Brighton, desculpa. A gente assiste Premier League também. Fez gol da vitória. Porra, lindo. Parabéns pra ele. Mas o Yuri Alberto tá decidindo pra caramba. Entendeu? Essa bola aí, né? Cunha, puta, legal. Esquece, entendeu? Eu acho que o Yuri Alberto tá jogando no momento que ele precisa pelo menos ser testado. Agora, ô Flavinho, Tá? 2 jogos contra o Santos. Embora o Corinthians tenha vencido os 2 jogos pra mim iguais. O Santos poderia ter vencido os 2 jogos, perdeu os 2 jogos, mas poderia ter vencido os 2 jogos. Santos e Corinthians, a gente fez aqui o duelo, né? O cara a cara deu 6-6. 6-6. Embora o Corinthians esteja classificado, pra mim é isso daí 6-6. Com detalhe, né? Ontem um dos 6 do Santos não jogou, né? Um dos 6 do Santos. Que é o Neymar. Então, se o Neymar estiver bem aí ao longo da temporada, fizer isso que o Sormani está falando, estender o contrato até o final da temporada... Eu acho que o Santos pode fazer uma campanha muito bacana no Campeonato Brasileiro. Você está falando que vai ser campeão brasileiro? Eu falei, não. Mas pode fazer uma campanha legal no Campeonato Brasileiro. E fazer uma campanha legal no Campeonato Brasileiro é permitir sonhar com alguma coisa, inclusive com o título. Né? Quem deu esse passe foi o Angileri. Tá, e o Chapeuzinho foi O Chapeuzinho foi o Martínez. Foi o Martínez? Foi o Martínez. Inacreditavelmente, o Martínez fez a jogada. E outra coisa, eu falei de divisão do CPF, né? De culpa, né? Dos 50% que já avaliamos no Neymar. E os outros 50% no Pedro Caixinha. Que ontem, sim, de verdade, pra mim, ele... A escalação do Tassiano, ele escalou mal. Ele Quem que você colocaria? O Roleiser. De cara, sim, claro. Por exemplo, o Santos contratou o Gabriel Verón pra quê? Pra ficar no banco sentado aplaudindo? Isso é banco do Tassiano. Banco do Tassiano. Se você é banco do Neymar, é uma coisa. Banco do Tassiano é duro. Entendeu? Cadê o Gabriel Verón? Não entrou ontem por quê? Exato. Outra coisa, pra mim, um absurdo. Ele sacou o Bom Tempo, que tava fazendo um belíssimo jogo. Ele era o motor do meio-campo do Santos, ele sacou o moleque. Aliás, tem uma mania, muitas vezes, de técnico português. Posso falar do Abel, de vários outros. De toda vez estourar no lado mais fraco da corda, que é você tirar o moleque em campo. Pra quê? Qual é o medo de tirar, por exemplo, o Guilherme? Qual é o medo de passar o Soteldo pra uma outra função? Mexe, faz alguma coisa em quem de fato não está jogando. Os caras ficam apegados com não, o cara é mais experiente. Não, tem hora que não tem essa de experiência. Tem hora que a bola, o Gabriel Bom Tempo estava dominando o meio-campo do Santos ontem. Dominando as ações. Mete o Gabriel Verón no jogo. Saca o Guilherme. Quem é que estava dominando as ações? O Gabriel Bom Tempo. Vou abrir mão do Schmidt. Tudo bem, pode abrir mão do Schmidt também, não tem problema nenhum. Deixa quem está voando baixo. Gabriel Bom Tempo faz as duas. Gabriel, volta um pouquinho. Faz a primeira saída aqui que eu preciso ter um meio campo melhor. Eu preciso acelerar esse jogo aqui. O jogo tá duro. O Corinthians tá ganhando as ações no meio, tá travando o meio. Não é nem que o Corinthians estava jogando. O Corinthians estava travando o meio campo do Santos. Estava travando para buscar um contra-ataque. Então, se o Santos era o time que tinha mais posse de bola, precisando sair dessa marcação do Corinthians, eu vou acelerar o jogo. Então ele fez uma série de bobagens ontem, de novo, para variar, que colocaram a perder. Me permita só voltar a falar rapidamente do Corinthians. Mudou a chave. É isso que eu queria saber. Essa classificação muda a chave. O Corinthians entra maior, não é? Como diriam os espanhóis, mais grande para o jogo da quarta-feira. É possível sonhar. Vamos imaginar, o Corinthians faz 2-0 no primeiro tempo. É possível fazer 2-0 no Barcelona no primeiro tempo? Não sei, alguém jogou contra o Barcelona esse fim de semana? O Del Valle jogou. Quanto foi? 4-0. Pro Barcelona. Na casa do Barcelona. Não, 4-0 pro Del Valle. Eu tô sabendo. Quer dizer, o Del Valle, além de tudo, já deu 5 titulares, tá, Flavinho? Contreras,
Alex Rangel, Arroio, Valiente e Rivera. Rivera que fez gol contra o Corinthians. Sim. O Coroço, o Vagesidia, o Leonai e o Isso são Iola. imagens desse jogo, né, Cassado? Sim, entraram no segundo tempo. Lá, isso? Ele foi convidado lá por uma entidade que combate o tráfico infantil. Então ele estava lá. E ele é amigo de alguns empresários também. Deve estar... Não, mas é que todo ano o Barcelona faz um evento. É um olheiro, jogo sim, em homenagem a um grande ex-jogador. Sim, mas ele trabalha como empresário também. Então ele deve estar captando alguém aí, por né? exemplo, aproveita a viagem, já que tá tudo pago, né? O Kaká já foi lá, já fez parte desse evento. Sim, o Ronaldinho Gaúcho. Já jogou, inclusive, com a camisa do Barcelona. Sim. Todo ano o Barcelona faz isso. E aí foi uma lavada, né? Alguém vai dizer, pô, mas não era o time titular. Bom, gente, eram 5 Metade titulares. do time, pô. Depois entraram outros 4 no segundo tempo. Eu acho que é o tipo do resultado que cria algum tipo de esperança para a fiel torcida corintiana. Eu acho muito difícil. Mas eu não vou dizer que é impossível, né? Meu, quinta-feira nós estávamos enterrando o Corinthians aqui. O Santos ressuscitou o Corinthians. O Santos ressuscitou o Corinthians e o Del Valle tá ajudando, porque... Não, prefiro aguardar, né? Porque 4... a partida do Corinthians foi o resultado, a classificação foi muito maior que o jogo dele. Isso é um fato. Ontem, né? Ontem. O Corinthians também não jogou tão bem, não. Também não acho. Mas gente, é o seguinte... o Santos é melhor que o Barcelona, é bom a gente dizer isso, lógico. tá? Na minha visão, eu o também Santos acho. é mais time que o Barcelona. Eu concordo com você, mas eu acho que o Barcelona é um time mais guerreiro do que o Santos. Mais guerreiro. E entra em campo com 3-0. Entra em campo E com 3-0 fisicamente aqui. tá mais inteiro. Tá mais inteiro. Corinthians jogou lá no meio de semana, viajou, ida e volta, pega o Santos. Foi um jogo difícil. Foi. Um jogo corrido, que exigiu demais desgaste físico e mental, e vai jogar de... Agora, é claro que o mental, nesse momento, em função dessa vitória, é muito favorável. É muito favorável. Claro. Agora, eu concordo com essa. Dá pra fazer 2-0 no primeiro tempo? Dá, lógico que dá. Claro que dá. Dá pra fazer 1-0 no primeiro tempo e 2 no segundo? Dá. Dá pra fazer 2 e dá pra tomar 2 também. Dá pra tomar, dá pra fazer 2 no primeiro, dá pra fazer 2 no segundo. Agora, o time precisa jogar mais. O time precisa jogar mais. O Memphis Depay, é o que vocês falaram aqui agora. Se o Corinthians tivesse perdido, essa segunda-feira do Depay ia ser terrível. Não dava pra ele... O cara não joga nada. Não joga absolutamente nada. Foi constrangedor o desempenho dele ontem contra o Santos. Mas é aquela coisa, aí você vai analisar o outro lado. Aí ele pega e dá uma assistência pro Yuri Pronto, Alberto. exato. Entendeu? Entendeu? Que é o que poderia acontecer com o Neymar. Não tem menor condição. Mas um passe do Neymar... Não adianta você falar isso, porque nós não concordamos com você, entendeu? Não adianta. Eu acho que ele não podia jogar. Não podia jogar, não tinha condição de jogar. Mas ele teria entrado nem que fosse 10 minutos. O fato de ele ter ido pro banco, ele não podia jogar porque ele foi a Sapucaí, ou ele não podia jogar porque não poderia mesmo, que se machucou. A gente não vai saber nunca, por quê? Porque quem escreve a narrativa do Neymar é ele mesmo. Ele não vai assim. Ele permite que a gente levante E a gente vai levantar. A gente conjecture aqui, né? Conjectar o que quiser. Ô, Flavinho, então, quarta-feira... ontem o segundo maior público da Arena do Corinthians com o Corinthians, tá? 48 mil e 46. Por causa do Neymar. O primeiro público é com o Neymar. 49 mil, com o Neymar. Então, isso que eu falo, entendeu? A gente vai criticar o Neymar? Vai. Tô falando do ponto de vista do torcedor do Santos. Vai criticar o Neymar? Claro, ele merece as críticas? Acho que sim. Entendeu? Mas é melhor assim com ele do que sem ele. Olha o que o Santos tem agora com ele. O Santos tem um time com ele. Que não teria ser o Zé Rafael, esqueci de falar do Zé Rafael. Olha, Roleiser, Zé Rafael, Barreal, Gabriel Veron, David Washington. E são jogadores muitos que vieram, sabe, por causa do Neymar. E, Flavinho, só pra fechar o O Corinthians... Santos tá fechando aí, vai triplicar o valor da camisa dele. Por causa do Neymar. Então, gente, paciência, aconteceu, que sirva de lição pra ele. Que ele não sei se vai servir de lição pra ele, porque tem 33 anos de idade, não sei se cai a ficha nessa idade, entendeu? Mas tá xingando, tá puto, tá etc e tal, mas é o Neymar, cara. Ele tem que ficar aí. Quesada, a torcida ontem, como é que foi a relação da torcida do Corinthians ontem com o Ramon Dias e sua trupe? Aliás, o filho do Ramon Dias foi lá pedir a camisa pro Neymar, né? No final do jogo. Foi lá pedir a camisa pro Neymar. A torcida do Corinthians tá ressabiada com ele, né? Tá ressabiada, mas não tá hostil, né? Não houve. Ou houve, não sei. Pelo que eu percebi... Não tá amorosa com ele, não. Já, a relação, o namoro já, né? Aquele tesão e tal, já inicial acabou, entendeu? Já foi. Agora tem que tomar o azulzinho pra ver se levanta na relação. Não tá assim. Agora, essa é uma notícia ruim, né?
A permanência do Ramon? Porque o projeto tá errado, né? O time já não responde mais ao Ramon, é fato isso. É um consenso de muita gente que tá ali dentro, tá? No dia a dia. Isso daí é informação. Que a queda é que é uma questão. Bom, tudo bem, nenhum técnico é eterno, obviamente que um dia ele deixará de ser o técnico, mas assim, eu não gosto desse tipo de projeto que, vai deixando o cara, entendeu? Pra ver até onde vai. Sem que ninguém perceba o seguinte, será que não é legal, depois da classificação contra o Barcelona, mudar a chavinha? Trazer um outro projeto? Eu acho que se o Corinthians se classifica em cima do Barcelona, não muda nada. Mas esse é o pensamento que eu acho errado. Esse é o pensamento errado, entendeu? Sim, porque é você ficar se baseando apenas nos resultados. Exatamente. E não no desempenho de longo prazo e tal. Então, se for só resultado, vou me recolher a minha insignificância e não vou discutir mais. É que se o Corinthians se classifica em cima do Barcelona... será épico. É épico. Nem não tem como tirar o cara. Não, aí sim. Não é, Francisco? De que jeito? Mas eu falo, já cansei de ver classificações épicas, coisas maravilhosas, com treinadores com prazo de validade. O Palmeiras foi campeão de uma Copa do Brasil, de uma forma épica, maravilhosa, contra o Santos, com um treinador que estava na mesma linha do Ramon. Time jogando mal, time não dava esperança, time não tinha projeto, ganhou um puta de um título, que pra mim mudou toda a história do Palmeiras 2015 pra cá, mas era pra ter encerrado o ciclo dele. E não encerrou, o que aconteceu? Quase no ano caiu. seguinte, quando você sobe o sarrafo, vai pra uma Libertadores, o elenco era bom, o time era legal, caiu na fase de grupos. Entendeu? Então talvez possa acontecer isso. O Corinthians se classifica, legal pra caramba, vai pra Libertadores e cai na fase de grupos. Por quê? Porque o treinador não consegue extrair mais da equipe. Então o Corinthians, pra mim, precisava de um fato novo, independentemente dos resultados que estejam acontecendo, porque o time joga, por enquanto, um futebol menor do que o elenco pode demonstrar. O Memphis vai ser convocado para a seleção, vai ser confirmado, o Martínez na seleção da Venezuela e o Carrillo na seleção do Peru. Só que é o seguinte, a final do Campeonato Paulista está marcada para o dia 27, que é uma quinta-feira. Só que a CBF pediu para as federações que todas as finais que ocorram no dia 26, quarta-feira. O caso do brasileiro começa no sábado. Aí é dureza, né? Não tem que mudar calendário ou nada. CBF é o seguinte... Sabe por quê? Porque o Corinthians joga dia 29, sábado, contra o Bahia. É simples. É só colocar esse jogo, Corinthians e Bahia... Segunda, sei lá. Ou domingo, cara. Não tem lógica nenhuma. Quer dizer, nesse Corinthians caso... e Bahia é em casa? É Salvador. É em Salvador? Então o Corinthians pode jogar no domingo. Não, mas pode jogar no domingo. Só que a CBF não quer mudar o jogo. No Allianz, mas né? a CBF não quer mudar o jogo. Então, aí o problema é dela, entendeu? Ela deveria, porque... Ou seja, a CBF não ajuda... A CBF tem que agora mudar o calendário do estadual, sendo que ela desenhou o calendário ano passado com as federações. Exatamente. Bom. O Corinthians é favorito ao título paulista, independentemente do seu adversário? Eu já achei isso. Hoje eu não... Lembrando que o Corinthians, por causa da vitória de ontem, já garantiu. A sua... o segundo jogo em casa. Já tinha garantido, Flavinho, independentemente de quem seja o adversário. E não poderia ser mais alcançado. Eu acho que tudo passará pelo primeiro jogo no Morumbi ou no Allianz Parque. Se o Corinthians não fizer uma grande burrada no primeiro jogo, e ele tem ido mal quando ele é visitante, é só ver aí os números do Corinthians como visitante nos últimos tempos, aí ele tem um resultado confortável para tentar ser campeão. O que eu quero dizer, não adianta tomar de 3 do São Paulo ou do Palmeiras no primeiro jogo, porque aí... Saberemos. Aí esquece, esses times são melhores que o Barcelona. Quantos anos o Corinthians não chegava numa final de Paulistão? Ele chegou à final em 20 e perdeu nos pênaltis para o Palmeiras, 2020, mas a última vez que ele foi campeão em 19 contra o São Paulo. Se ele não vencer o Campeonato Paulista, 6 anos sem títulos. Paulistas, porque ainda temos... Não, fila, né? Fila de tudo, de tudo. Se não vencer o Paulista esse ano, porque pode ser que ganhe outra coisa esse ano. O que eu acho mais difícil, né? Então pode ser que ele chegue a 7 anos o título mais... sem conquistar nada. Mais palpável é esse aí. Bom, e hoje sai o adversário do Corinthians no jogo entre São Paulo e Palmeiras e São Paulo. Bora, Rafael, para mais informações do Corinthians. O Ramon Yameliano, que diz que precisa de tempo no Coringão e prometem dar a vida por título. O técnico auxiliar analisou a vitória sobre o Santos e já projeta o duelo contra o Barcelona do Equador na quarta-feira. O Ramon Yameliano, que correram sério risco de demissão caso o Coringão perdesse o jogo para o Santos e fosse eliminado do Campeonato Paulista na semifinal e não chegasse à final. Porém, a vitória por 2-1 deu
deu um novo gás aí pro Emiliano e pro Ramon Dias, porém na quarta-feira já tem outro jogo, outra decisão e em caso de derrota, eliminação, os caras podem ficar por um fio, mas eu não sei se o Augusto Melo e o Fabinho Soldado os demitiriam com uma final de Campeonato Paulista. Alguns comentaristas aí, alguns jornalistas falaram que caso o Corinthians seja eliminado na quarta-feira, a diretoria ainda pensa em deixar eles disputar essa final e depois rescindir o contrato do treinador e do seu filho Emiliano Dias. E o Ramon Dias falou exatamente sim sobre a partida contra o Barcelona. Sabemos que no 3-0 a equipe jogou muito mal, fomos muitos abaixo e claro que tem que principalmente tentar jogar. Se a gente jogar e gerarmos futebol, a gente tem grandes chances de fazer o placar que a gente precisa fazer para reverter essa situação. A equipe mantendo a tranquilidade, sabemos que existe a pressão pela situação difícil, mas o time está forte mentalmente, está bem. Hoje sinto orgulho porque a equipe demonstra caráter e determinação nos momentos difíceis e a torcida sente isso, comentou Ramon Dias em entrevista coletiva após o jogo. Também finalizou dizendo assim que temos confiança no time, temos trabalho, precisamos de tempo, mas vamos recuperar bem para fazer uma grande partida. E obrigado aos torcedores pelo apoio, declarou Ramon, que mais adiante na entrevista ressaltou que o futebol é construção e que eles precisam de mais tempo para ir crescendo pouco a pouco o time do Corinthians. O Emiliano também que falou das cobranças da torcida durante a semana, ele falou que encaramos com muita tranquilidade, a gente sabe que está num dos maiores clubes do Brasil, o elogio é muito grande, a crítica também é muito grande, estamos acostumados com isso, sempre trabalhamos em clubes grandes e com pressão e exigência, vemos com total naturalidade, comentou aí o Emiliano Dias na entrevista coletiva. Classificado para a decisão do estadual, o Corinthians aguarda agora a decisão entre o São Paulo e o Palmeiras para saber o seu adversário se jogará nesse final de semana no Morumbi ou no Allianz Parque, o primeiro jogo da final. Lembrando que o Timão volta a campo na quarta-feira contra o Barcelona do Equador, às 9h30, para tentar reverter um resultado muito difícil, porém eu acredito que os jogadores também têm que acreditar, eles vão dar a vida em campo e eu tenho certeza disso, hein? Então deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!